Sentido, recrutas. Bora começar o nosso briefing tático de hoje. Nós vamos destrinchar um guia de sobrevivência absoluto para o campo de batalha mais brutal que existe atualmente. As mesas de pôquer modernas. Olha, acabou aquela era do joguinho fácil, tá? A partir de agora, a gente está lidando com operações de altíssimo risco. Essa é a nossa Operação Polímata. E o objetivo desse nosso guia instrucional é um só: forjar soldados de elite totalmente capazes de dominar todas as camadas do jogo e sobreviver àquelas trincheiras implacáveis do pôquer de hoje em dia. Para que a tropa saia daqui realmente pronta para o combate, nosso plano de ataque está dividido em 6 fases bem diretas: a nova guerra híbrida, o treinamento mental, o arsenal físico e operacional, as táticas de batalha, radares e tecnologia e, por fim, o manifesto do polímata. Então, sem perder tempo, vamos direto para a fase 1, a nova guerra híbrida e como sobreviver nesse novo campo de batalha. A primeira coisa que vocês precisam botar na cabeça é que o pôquer de antigamente morreu. Esquece. Aquela época em que bastava decorar 2 ou 3 taticazinhas para dominar o território não existe mais. A gente entrou oficialmente na era da guerra híbrida. Hoje, a gente vê muito aquele alvo fácil no field, sabe? O NPC especializado. É aquele soldado meio robótico que só estuda a teoria GTO pura e crua, ou então aquele cara que só tenta explorar os outros de um jeito totalmente irresponsável. É uma mente muito compartimentalizada. Esse tipo de soldado já virou estatística. O nosso objetivo aqui é formar o soldado polímata. O novo monstro do pôquer não é um cara de uma nota só. É um operador de elite que conecta tudo: teoria, psicologia, matemática, adaptação dinâmica e, claro, uma disciplina militar absurda. E aí a gente bate de frente com uma realidade dura. A inteligência artificial já resolve situações matemáticas muito melhor que qualquer um de nós. Se a máquina calcula o campo minado mais rápido do que a gente, qual passa a ser a nossa arma? Qual é, de fato, a vantagem competitiva do ser humano lá na linha de frente? A resposta, soldados, é a nossa arma letal: a síntese. A síntese é a sua vantagem competitiva definitiva. É aquela nossa capacidade humana de unir a teoria e o exploit, de cruzar os dados de um HUD com a leitura do comportamento humano, de juntar a matemática fria com o caos da mesa, a disciplina com a criatividade. O soldado completo não senta ali só para jogar cartinha. Ele comanda um sistema operacional complexo no meio do fogo cruzado. Avançando para a fase 2, o treinamento mental. Chegou a hora de quebrar o ego. Antes da gente construir um soldado de elite, eu preciso quebrar as fraquezas de vocês. Gravem essa frase nas trincheiras da mente. No pôquer, o ego é um reiki invisível. Aquele recruta que tenta proteger a própria vaidade, o próprio orgulho, no meio do campo de batalha, ele está silenciosamente sangrando dinheiro e destruindo o arsenal de toda a tropa. Olha só a diferença tática-prática. O recruta fraco toma um tiro da variância, sofre um dano emocional profundo, começa a justificar seus próprios colapsos táticos e foge para ir chorrar na Discord. É uma baixa de guerra completamente inútil. Já o operador polímata, ele enxerga o fogo inimigo de um jeito totalmente diferente. Perder um buy-in não é um fracasso pessoal, tomar uma bad beat faz parte do terreno, cada erro é só num dado técnico. O polímata trata essas baixas como inteligência militar. Ele revisa o histórico de mãos e protege o EV, a expectativa de valor dele. O fraco sofre, o polímata coleta informação. E o tempo no front, meus caros, destrói a arrogância de qualquer um. É a linha do tempo clássica do efeito Dunning-Kruger. Aos 3 meses de treino, o cara pensa: nossa, eu sou um gênio. 1 ano tomando porrada na cara e a ficha cai. Não sei de nada. Aí com 5 anos de guerra vem a verdadeira maturidade. Cara, esse jogo é infinito. A lição aqui é botar uma humildade intelectual imediata na cabeça de vocês, porque o pôquer cobra impostos absurdamente caros em cima da arrogância. Fase 3. Nosso arsenal físico e operacional. Nunca se esqueçam que o cérebro é hardware biológico. Tem um mito covarde por aí de que essa nossa guerra é puramente intelectual. Mentira colossal. Se o seu corpo está destruído, a sua disciplina evapora. Então os requisitos operacionais são inegociáveis. Primeiro, o sono. Jogar com privação de sono transforma um atirador de elite num alvo fácil e impulsivo. O sono é o que consolida a memória estratégica. Segundo, exercício físico. A gente tá falando de ficar com shape bonito, tá? Estamos falando de performance, de clareza cognitiva debaixo de tiro. E terceiro, nutrição. Começar uma reta de domingo com fome ou comendo lixo é a mesma coisa que pilotar um tanque de guerra com combustível batizado direto para um colapso. É a fadiga que gera os erros absurdos e não a falta de técnica. Entrando na fase 4, táticas de batalha. Vamos falar de pensamento associativo.
Com a mente e o corpo blindados, a nossa teoria finalmente encontra a lama da trincheira. E a principal habilidade tática para você dominar o caos lá na hora H é o pensamento associativo. Todo soldado de elite aqui tem que internalizar esse protocolo militar, o famoso ODA Loop: observar, orientar, decidir e agir. Enquanto seu inimigo do outro lado do mundo ainda está congelado tentando processar a carta que bateu no turn, você, o soldado polímata, já está 2 streets na frente. É aquela capacidade de se adaptar super rápido num ambiente que tem informação incompleta e uma pressão absurda nas costas. Só que para esse loop funcionar quando a pressão subir de verdade, o seu treinamento não pode ser frouxo. Esse é o nosso protocolo de aprendizagem ativa. Ficar largado na cadeira assistindo videozinho de poker de forma passiva não serve de nada, o conhecimento evapora. O preparo real exige fricção mental. Você tem que pausar, anotar, revisar as mãos, aplicar na prática, testar e, o mais importante, explicar o conceito para si mesmo para consolidar essa inteligência. Outra coisa, confiar só na própria cabeça durante um tiroteio é um erro fatal. Vocês precisam construir o que a gente chama de segundo cérebro. Pode ser no Notion, no Obsidian, planilhas, os seus bancos de mãos. O fato é que um operador de elite não depende só da memória biológica dele no meio do caos. Ele constrói uma arquitetura estratégica externa forte. Fase 5. Radares e tecnologia. O conceito de soberania digital. Chegou a hora de abrir o cofre do nosso arsenal tecnológico, porque, olha, a tecnologia pode ser a sua maior arma ou o seu maior vazamento de dinheiro. Pensa num soldado distraído. O cara tá lá com o Discord aberto, WhatsApp piscando, 14 abas no navegador, música no talo. O foco desse recruta parece internet de escada. Ele é um alvo estático, facinho pro inimigo. Mas nós queremos formar o soberano digital. É aquele cara com foco absoluto, no estado de deep work total. No poker moderno, a atenção ininterrupta é um escudo que ninguém fura. É uma vantagem absurda. E aí, com essa atenção totalmente blindada, a gente aciona os nossos radares táticos. Softwares, trackers, bancos de dados, eles não fazem um soldado ser bom por mágica, mas eles são seus radares. Sem eles, a tropa está voando no escuro. Eles simplesmente amplificam a sua visão de jogo e mostram exatamente onde estão as falhas na trincheira do inimigo. E para fechar nossa operação, fase 6, o manifesto do polimata. Como construir a sua máquina de EV. Prestem muita atenção nessas ordens de marcha finais. A gente vai transformar todo esse treinamento na máquina definitiva de imprimir valor. E tudo se resume a um número muito simples, mas esmagador: 1%. A regra do 1%. A guerra não se vence num dia só. É a força dos juros compostos agindo na sua estratégia. Melhorar um spot de cada vez, tapar um leak, controlar a fúria e o tilt todo santo dia. São essas pequenas melhorias que, repetidas, viram uma avalanche que o field inimigo simplesmente não consegue parar. Então, o novo objetivo dessa tropa não é ser só o cara mais técnico da mesa, nem só o mais agressivo, ou o matematicão. O campo de batalha engole e aniquila quem só sabe fazer uma coisa. O objetivo de vocês a partir de hoje é ser completo, é aguentar a pressão sem quebrar mentalmente e evoluir muito além da capacidade de qualquer inimigo tentar se adaptar. O que me leva a deixar essa provocação final para vocês antes de abrir aquelas portas para o fronte de batalha. O recruta comum, o jogador médio, ele vai jogar hoje para tentar ganhar o tiroteio de um dia. Ele quer só fechar a sessão no verde. Mas a nossa tropa, os soldados polímatas, me diz uma coisa, vocês vão sair daqui para tentar ganhar uns trocados ou vão construir uma máquina tática fria e absolutamente imbatível para vencer essa guerra? O campo de batalha está esperando vocês. Estão dispensados.